Passadas 2 décadas do massacre, carcereiros e ex-detentos do complexo do Carandiru ainda se emocionam ao relator os momentos de terror que passaram naquele dia 2 de outubro de 1992. Eles relatam como escaparam com vida da tragédia, os tiros e o desespero dos ex-colegas. Veja as entrevistas. PM entrou para defender a nossa vida. Depoimento de Santos, ex-carcereiro, nome fictício. Aos 80 anos, mais de 20 vividos dentro da casa de detenção, o ex-agente penitenciário Santos ainda se emociona ao lembrar dos amigos que perdeu trabalhando dentro da prisão e da briga entre detentos que acabou com a intervenção da polícia militar e deixou o saldo de 111 mortos. No dia 2 de outubro de 1992, pai de 6 filhos e avô de 16 netos, o ex-carcereiro lamenta o desfecho, lembra em detalhes o clima de tensão antes e após os acontecimentos, mas sai em defesa da polícia militar que, para ele, agiu para proteger os funcionários do Pavilhão 9 e do Carandiru. Se nós entra, nós morre. A ação da PM foi acertadíssima. O governador não entende isso. O governador não entende que nós ia morrer todo mundo, SIC. Ia morrer todo mundo. Se nós entra, nós morre, SIC. Diz Santos que não contém as lágrimas e a mágoa em relação ao ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, PMDB, que após o caso afastou o então diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, morto em 2005. Ao Terra, Fleury disse que decidiu afastar todos os envolvidos para que eles pudessem se defender, e para que as investigações não sofressem interferência. Para o ex-agente penitenciário, porém, uma tragédia como a que ocorreu naquele dia era inevitável, já que a casa de detenção estava superlotada há anos e o número de funcionários era insuficiente para controlar os detentos. Segundo os cálculos dele, havia cerca de 1.100 carcereiros, divididos em 4 turnos de trabalho, para vigiar quase 10.000 presos, em algumas ocasiões. Isso sem contar os que estavam de férias, os afastados por saúde. Completa. No dia em que o massacre do Carandiru ocorreu, Santos estaria de folga, mas ele e os demais colegas que não trabalhariam foram convocados às pressas no início da tarde após uma treta entre malandros evoluir para uma rebelião descrita como incontrolável. O ex-agente relatou ainda que brigas na prisão eram comuns, e que os funcionários evitavam se intrometer por medo de represália, mas que naquele dia o clima estava especialmente pior, borbulhando segundo se recorda. Se você entrar na briga, eles te matam. A PM defendeu nossa vida. Depoimento de Silva, ex-carcereiro, nome fictício. Estava escrito no livro do capeta que tinha de acontecer. Silva trabalhou como agente penitenciário por 17 anos na antiga Casa de Detenção de São Paulo, o Complexo do Carandiru. Diz que aprendeu a identificar uma situação mais grave, como a de uma rebelião, pelo cheiro. Ele aprova a ação da polícia militar no episódio que terminou com a morte de 111 presos e aponta que excesso policial é questionável, pelas circunstâncias em que aconteceu. Estava escrito, não nas estrelas, talvez no livro do capeta, afirmou. Não teve conversa, os presos estavam irredutíveis. De acordo com o agente, muito do que se diz sobre o massacre do Carandiru é fantasioso. É muita conversa para uma história muito mal contada. Muito livro rodou aí com histórias fantasiosas. Muitos dos escreveram não estavam lá dentro, disse. Silva disse lembrar da imagem do então diretor da casa de detenção, Ismael Gomes Pedrosa, desesperado tentando uma solução pacífica para a briga entre os presos que acabou com a ação da polícia militar. Foi feito todo tipo de tentativa. Não teve conversa, os presos estavam irredutíveis, lembrou. O agente afirmou que o pavilhão estava às cegas com pouca luz e que os policiais entraram em um labirinto, sem saber o que estava no fundo do corredor. Naquele momento a PM agiu com legalidade total. Agiu certo? Agiu. Recebeu uma ordem para executar uma tarefa. Agiu com excesso? É altamente questionável, destacou.
Só pelo olfato, segundo ele, é possível saber quando uma rebelião está prestes a acontecer. O estopim já está mais de metade aceso, queimando. Você sente na pele. Você sente no ar, no cheiro. Parece que até o cheiro no ambiente muda. É uma coisa difícil de classificar. Mas cheira enxofre, sangue, cheira fezes, uma mistura de todos, cheira urina, que é o ácido úrico. Você sente tudo isso no ar, contou. Depoimento de Valdemar Gonçalves e Monarca. Carcereiro e sobrevivente. Amizade forjada no futebol. Aquele dia foi diferente dos outros. É assim que José Isabel da Silva Filho, o Monarca, começa a contar o que viveu no dia 2 de outubro de 1992 dentro do pavilhão 9 do Complexo do Carandiru. Ali, 111 presos seriam mortos após a ação da polícia militar para conter uma rebelião. Na ocasião, Monarca estava prestes a cumprir o seu 22º dia de prisão. Aquele dia foi diferente dos outros. Valdemar Gonçalves, 61 anos, também viveu o dia 2 de outubro dentro da casa de detenção. Funcionário histórico do local, disse que custou a acreditar no desfecho daquela que parecia ser apenas mais uma rebelião. Ambos mantêm laços de amizade até hoje, por conta do papel que desempenharam juntos por muitos anos no Carandiru. Encabeçavam a FIFA, a Federação Interna de Futebol Amador, que organizava os campeonatos internos disputados na penitenciária. Ambos concordam que, apesar das agruras da prisão, viveram bons momentos lá dentro, proporcionados pelo futebol. Monarca conta que enquanto ouvia os tiros na galeria ao redor de sua cela, no segundo andar do prédio, um policial entrou e perguntou por drogas e armas. Ele respondeu que ali só havia bolas e redes, que todos ali eram do esporte. O policial desconfiou, deu uma olhada, mas saiu sem incomodar ninguém, enquanto mais tiros eram ouvidos. Valdemar lembra que o futebol levou figuras ilustres à casa de detenção. Ex-jogadores como Neto, à época no Corinthians, e Rodrigo Fabri, então na Portuguesa, chegaram a jogar nos campos do Carandiru. O carcereiro relata até de um jogo de detentos contra policiais da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM. Eles só souberam que eram da Rota depois. Quem ganhou? A casa, como sempre, diz o agente com um sorriso estampado no rosto. Ficamos uns 3 anos sem perder de nenhum time de fora, relembra Valdemar ao lado de Monarca, enquanto caminhavam no Parque da Juventude, criado na antiga área do Carandiru. Depoimento de Francis Lins, sobrevivente. 111 é um número fictício, mentiroso. Antes dos 25 anos, Francis Lins, atualmente com 45, encarou a morte de perto em pelo menos 2 episódios. No primeiro, em 1987, o roubo mal planejado de um carro terminou de forma duplamente inesperada. Primeiro, por ter levado 12 tiros. Segundo, por ter sobrevivido. Preso, passou os 5 anos seguintes na casa de detenção de São Paulo. Nós fomos violados e estão todos impunes. Ele conta que se deu mal porque o carro, alvo do roubo, era de outra quadrilha de bandidos. Eu tive muito envolvimento com ladrões. Houve uma troca de tiros, levei 12. Por bondade de Deus eu sobrevivi. Na ocasião, um membro de seu grupo foi executado com 6 tiros na cabeça, segundo seu relato. Em 2 de outubro de 1992, ele morava no 4º andar do pavilhão 9, 5º pavimento, da Casa de Detenção de São Paulo quando a polícia militar invadiu o local com a missão de colocar fim a uma briga de presos. Ao final da ação, 111 detentos estavam mortos. Eles, os presos, começaram a fazer uma rebelião. Começaram a quebrar cadeia, estouraram os canos d'água, acabaram com a energia elétrica, jogaram óleo na galeria. Diz: eu me lembro que eles vinham gritando. O choque chegou, vocês pediram, o Fleury mandou, e davam rajadas de metralhadoras. Você ouvia gritos horríveis e a galeria cheia de presos mortos, afirma. Para ele, o número final de mortos não condiz com a realidade. 111 é um número fictício, mentiroso.
Morreu muito mais de 111 presos naquele lugar. Sobre tudo o que aconteceu, ele tem uma opinião formada. Existe uma pena para o homem que viola o direito de uma sociedade, mas não existe uma pena para uma sociedade que viola o direito de um homem. Nós fomos violados e estão todos impunes. Passaram impunes nessa situação, diz ele, que está fora do sistema carcerário há 12 anos. Hoje está integrado à Igreja Assembleia de Deus, é palestrante em igrejas e presídios. Depoimento de David Oreste, sobrevivente. Agiram como predadores vorazes. Atualmente com 67 anos, David Oreste afirma que nos últimos anos, a presença recorrente das imagens do massacre do Carandiru, do qual ele foi um dos sobreviventes, é menor do que em anos anteriores em sua cabeça. Mas ao lembrar a ação da polícia, a memória fica clara. Agiram como predadores vorazes para eliminar mesmo. Ele diz que pouco antes de gravar a entrevista questionou a si próprio como era possível os presos, que foram obrigados a ficar-nos assim que a tropa de choque invadiu o pavilhão 9, poderiam oferecer perigo a policiais armados com metralhadoras. Tem como explicar isso? Pergunta para ele mesmo responder. Não tem. Segundo ele, aqueles que tropeçaram, ficaram para trás ou demoraram a sair das celas foram mortos. O sobrevivente disse que conseguiu correr o suficiente para se salvar. Já no pátio, sentado com as mãos na cabeça, conta que os policiais perguntavam quem ali estava cansado. Ele conta que aqueles que responderam positivamente foram mortos. Só escutava os tiros e o tombo do corpo caindo. A sociedade imagina que ali eram pessoas irrecuperáveis. Eram todos primários, molecada. Durante a noite, já dentro das celas, pode observar o movimento intenso das viaturas policiais no local. À noite, todos os camburões pegavam os mortos e levavam para o Instituto Médico Legal, IML. Isso foi até de madrugada. Em sua opinião, o apoio de parte da população à ação se dá por desconhecimento. A sociedade imagina que ali eram pessoas irrecuperáveis. Eram todos primários, sumariando, pena vencida, progressão de regime e molecada.